salários menores, menos vagas e pior para os novatos. Esse é o novo mercado de tecnologia no Brasil. Bom, peguei essa matéria aqui para a gente dar uma analisada nela, para a gente entender se isso aqui realmente está fazendo sentido com o mercado atual. Sim, a gente tem ouvido muitas coisas sobre isso, muitas pessoas comentam, mas o salário dos devs está menor, não está mais valendo a pena ser dev porque o salário está bem mais baixo. Mas será que é realmente isso que está acontecendo? Bom, vou ler a matéria aqui para vocês mais ou menos assim. Está dizendo aqui que os salários são os menores, as vagas estão menores, o cenário está pior a cada dia, que esse cenário parecia impossível depois da pandemia, mas que, enfim, acabou havendo uma correção de distorções em salários, após muitos layoffs, enfim, aqui até tem um estudo da Guia Salarial de Tecnologia feita pela Fox Human Capital. Para começar, eu preciso dizer para vocês que a gente não pode comparar o cenário atual com o cenário que a gente viveu em época de pandemia. É óbvio que são cenários completamente diferentes. Na época da pandemia, para começar, como eu até já falei em outro vídeo aqui, a gente tinha taxas de juros infinitamente menores que a gente tem atualmente. A taxa de juros, ela, se eu não me engano, estava em 2%. Vou fazer uma pesquisa aqui com vocês. Taxa de juros no Brasil, 2024 e 2020. Então, aqui já está muito claro que a taxa Selic, de 2020, era 2%, enquanto a nossa taxa atual está em 11,75%. Tá, mas o que tem a ver o mercado dev com isso? Gente, tudo a ver. Por quê? Quando a gente tinha uma taxa de juros de 2%, a gente tinha um alto nível de investimentos em startups. Então, muitas startups surgiram naquele período de pandemia. Se vocês pararem para pensar um pouco, a quantidade de startups que surgiu é gigantesca. E isso levou a um crescimento muito grande de contratações de devs em função desse aumento no número de criação de startups. Então, iniciava-se uma nova startup e precisava de muito dev para trabalhar, e aí nisso aumentou muito a demanda, né, a exigência por novos devs, e aí acabou acontecendo esse estouro que a gente teve de inúmeras contratações, falta de profissionais, e aí os salários começaram a aumentar cada vez mais, porque eles queriam que o dev ficasse, e aí vinha uma proposta e vinha outra. Gente, era um período realmente bizarro. Mas atualmente não é mais o que está acontecendo. Muitas startups acabaram falindo, que levou aos layoffs, que a gente escuta muito falar, mas esse cenário, eu acredito que ele tenha se encerrado muito lá no ano de 2023, tá? A gente teve muitos layoffs em 2023, mas em 2024 esse cenário já mudou bastante, a gente já não escuta mais falar em layoffs, porque muito dos layoffs ocorreu nessas startups que eu comentei com vocês, que eram startups criadas. Muitas até nem tinham um retorno financeiro esperado e acabaram falindo, né, pela questão de não ter o retorno que os investidores estavam esperando. E por que tinha tanta startup? Porque com essa taxa de juros muito pequena, muitas pessoas tinham dinheiro e eles não conseguiam se remunerar de forma com que aquele dinheiro rendesse alguma coisa. Então, investir em startups era uma forma dos investidores tentar se remunerar, tentar aumentar os ganhos, né, de investimentos que eles tinham. Então, eles investiam nas startups buscando buscando retorno, né, do valor que eles estavam investindo ali. Mas, atualmente, com uma taxa de juros de 11,73 que a gente tem aqui, 11,75, muitas pessoas acabam optando por rendas fixas, rendas variáveis, então acaba que startups elas não têm tantos investidores assim interessados atualmente. E isso mudou sim o cenário dev, porque isso acabou com muitas startups e o que ficou foram as empresas mais sólidas, as empresas que sempre existiram no mercado, que são muitas inclusive estão na Bolsa de Valores, são empresas que muito dificilmente você vai ouvir falar em layoffs. Principalmente bancos, corretoras de ações, seguradoras, enfim, todas as empresas, elas são empresas muito fortes. E aqui eu tenho que puxar para o Java, porque eu posso dizer que pelo menos 90% dessas empresas usam Java na sua tecnologia de back-end, e por isso que a demanda por profissionais back-end Java aumentou muito também, porque são as empresas que continuaram contratando, porque elas precisavam contratar profissionais que trabalhassem com Java, e muita gente acabou indo também para outros lados da tecnologia. Mas então, fechando aqui esse parênteses, a gente precisa dizer que o seguinte, é óbvio que a gente não pode comparar o cenário que a gente viveu lá na pandemia com o cenário atual.
Mas isso também não quer dizer que o cenário atual seja essa catástrofe que essa matéria está nos passando aqui. Vamos abrir de novo a matéria aqui. Salários menores, um cenário impossível, vagas escassas, o pior cenário. Poxa, não é bem assim. Se a gente pegar, inclusive, essa pesquisa que eles apontam aqui da Fox Human Capital, ó, eu abri ela aqui para a gente ver essa pesquisa juntos. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Ó. Aqui a gente tem um guia salarial de 2024 das principais profissões, tá? E assim, é até interessante colocar isso aqui depois para a gente comparar salários, porque falar que dev ganha pouco quando o salário, menor salário de um dev é 6 mil e pouco, conforme vocês vão ver nessa pesquisa aqui, chega a ser ridículo, tá? Então, olhando aqui para o cenário da tecnologia, a gente tem aqui que eles mapearam vários profissionais, entre eles, então, desenvolvedores back-end e front-end. As indústrias que lideram as contratações, como eu falei para vocês anteriormente, são os bancos, as seguradoras, as fintechs, né, que são da área de finanças e tecnologia, indústrias, agronegócios, saúde, educação. E, poxa, 90 e poucos % dessas empresas aqui usa Java no back-end. Então, é por isso que o profissional Java hoje ele tem muito mais mercado, porque é uma tecnologia muito utilizada pelas empresas que continuam liderando as contratações aqui no Brasil. Outra coisa importante, nos planos de contratação para 2024, vejam bem, aqui a gente tem as empresas que querem expandir, tá? Expansão, como 58% das empresas pretendiam expandir os profissionais permanentes, 40% preferiam manter profissionais permanentes e só 2% não iam contratar ninguém. Então, pô, é bem esse cenário de não tem vaga, não tem emprego para ninguém, a tecnologia está acabando. Acho que está bem exagerado, né, pensar nesse cenário descrito ali nessa matéria, considerando que a gente tem aqui 58% das empresas que buscam expandir as suas contratações de profissionais permanentes. Outra coisa aqui, ó. Ainda existem também buscas, né, de contratação de profissionais por projeto. 52% também querem expandir, 42% querem manter profissionais por projetos e só 6% visam aí o congelamento. Então, acho que é uma realidade bem distorcida falar que a tecnologia está acabando. Acho que se a gente comparar com outras profissões, a gente não pode falar que a tecnologia está acabando. Poxa, tem profissões aí no Brasil que estão completamente defasadas e a gente não escuta as pessoas falarem assim, nossa, não estuda isso, não faz aquilo, é teu sonho fazer isso, não faz, porque, pô, tu não vai conseguir emprego. Ninguém te fala isso. Aí na hora da tecnologia é sempre aquele alvoroço. Todo mundo falando, não estuda, não vale a pena. Eu acho que é os invejosos que não conseguem entrar que falam esse tipo de coisa, porque, poxa, quem consegue entrar tem uma virada na sua vida de 100%, eu falo por experiência própria. Agora vamos olhar aqui para a questão de salário dos desenvolvedores na tecnologia. Ó. Aqui, deixa eu voltar um pouco aqui o quadro, porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa questão da pesquisa Aqui, ó. Como usar as tabelas salariais? Aqui eles falam que essas tabelas salariais, elas são vistas no seguinte ângulo. Ó. Quando a gente está falando aqui dos candidatos do 25º, que eles colocaram aqui, são candidatos que ainda não têm grandes experiências, mas que são contratados para aprender na empresa. São contratos um pouco mais... pessoas um pouco mais crus, digamos assim, tá? Então, esses são os salários que estão no 25º. No 50º aqui, a gente tem candidatos que têm experiência necessária e conta com a maioria das habilidades relevantes para o trabalho. Então, são candidatos que realmente se adequam àquela vaga que eles estão buscando. E no 75º aqui, a gente tem candidatos com mais experiência, que eles contam com mais habilidades, inclusive, do que a vaga que eles estão ocupando. Então, isso também está sendo contado, está sendo levado em conta quando eles estão fazendo a análise salarial de cada cargo. E aí, voltando lá então para a nossa análise salarial, vamos ver aqui, confira a tabela. Aqui a gente tem salários de todas as... Deixa eu voltar aqui, que é mais fácil a gente ir por aqui. Tem da tecnologia, então a tabela dos salários da tecnologia. Então, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês. Ó,
aqui a gente tem salários de desenvolvedores, tá? E aí a gente começa aqui com mobile, ó, tem todos eles, de front-end, de full stack, e eu vou analisar aqui mais a questão do salário dos back-ends, porque aqui eu falo muito de Java, então acho que a gente eu vou focar nessa parte aqui. Mas quem tiver interesse, eu vou deixar o link dessa tabela aqui na descrição do vídeo, vocês podem consultar lá. Mas olha aqui o que me chama a atenção nesse caso. Quando a gente fala em desenvolvedor back-end sênior, os salários, aqueles que estão absurdamente horríveis, que ninguém está recebendo nada, que são os menores salários da vida, tá? Para back-end sênior, para quem tem um nível de experiência um pouco menor, tá em 12.250. Opa, aqui, 12.250. Para quem é adequado para aquela vaga, eles calculam que a pessoa ganha uma média de 16 mil reais. E para quem tá muito mais avançado na vaga, eles calculam que a média de um desenvolvedor back-end sênior é de 20.600 reais. De um pleno, 9.200. Para quem tá entrando mais cru na stack, né? 12 mil para quem já tá bem ali adequado àquele cargo e 15.450 para quem já tá bem mais avançado, tá quase aí um pleno sênior, né? E o júnior, gente, olha só que salário absurdo aqui, poxa. Eu nem vou continuar falando isso aqui, porque depois de ver esse salário tão baixo que eu tô vendo aqui, né, que as empresas não estão pagando nada, e isso aqui, né, não tô inventando, isso aqui tá aqui, é uma pesquisa feita, tá? Esse é o menor salário da história da humanidade, o Dev Backend Júnior, média salarial de 6.200, quando ele tem um nível de experiência menor, de 7 mil para quando ele tem uma experiência intermediária e de 8.950 para quando ele tem uma experiência bem maior. Isso aqui é uma média salarial. É claro que vai existir salários menores. Mas o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Isso aqui, principalmente quando a gente está falando de pleno e sênior, está muito, muito, muito adequado ao mercado. No júnior, eu até enxergo alguns salários um pouco menores. Mas a gente tem que lembrar que o júnior é a porta de entrada para virar pleno e sênior. Então, às vezes, começar com um salário um pouco menor vai te fazer impulsionar na carreira para chegar nesses salários aqui. E esse aqui eu posso dizer que estão assim, com certeza. Tem salários menores para júnior? Tem. Mas eles não são um reflexo do que a tua carreira vai virar. Então, para quem entra como júnior e continua aqui, trabalhando, estudando, tentando avançar, vai chegar rapidinho nesses salários grandes aqui e não vai poder falar que é o menor salário da vida, né? Poxa, tipo, quem é o profissional que não quer ganhar isso aqui? Se a gente for olhar aqui, tem outras profissões aqui que a gente pode olhar como se a gente acha alguma aqui que... por exemplo, quem quer ser analista fiscal contábil? Pô, olha o salário dos caras de júnior, 3.600. De pleno, 6.000 e de sênior, 7.800. Vocês têm certeza que a área dev tá ruim assim? Tá tão horrível assim a ponto de não valer a pena continuar estudando, investindo na carreira, buscando aprender cada vez mais para chegar naquele salário horroroso que eu mostrei ali para vocês de 6, 9 e 12 mil quando a gente tá falando de um profissional que tá iniciando na stack? Acho que essas matérias, elas são muito sensacionalistas, elas querem chamar atenção e chamam a atenção como um todo, até porque eu tô aqui falando sobre essa matéria porque ela chamou a atenção. Mas eu acho que a gente não pode basear a nossa vida em matérias sem tentar entender o contexto e sem pesquisar melhor. Porque aí a gente vai acabar caindo naquele conto do deixa de estudar e porque o próximo que está estudando vai conseguir a vaga que tu acabou deixando para trás, olhando para esse tipo de matéria assim. Então, quem está estudando, quem está se dedicando, quem está buscando, vai conseguir, talvez não tão rápido como foi na época da pandemia, mas isso não quer dizer que não vai encontrar. Tem muita empresa que está começando agora processos e é importante dizer que agora, para 2025, tem sim uma expectativa de que hajam mais vagas para estágio júnior, porque a demanda por sêniors está cada vez mais alta e essa demanda por sêniors ela acaba... estourando a necessidade da empresa começar a contratar estágio júnior, né? Para que eles consigam ir avançando a pessoa até chegar ao sênior. Poxa, tem muita vaga para sênior mesmo, tem demais, assim, eu recebo muita oportunidade para sênior, mas
poxa, isso em algum momento tem que estourar para virar a chave para a empresa começar a contratar estágio júnior. E eu já vi isso. Inclusive, eu vi um processo seletivo, se eu não me engano, da CIT há pouco tempo, contratando vários estagiários para 2025. Tinha muita vaga lá. Eu não tenho certeza se ainda está aberto esse processo seletivo, mas foi recente, foi agora de outubro. Então, não dá para dizer que as empresas não estão começando a virar nesse sentido. E é importante deixar claro aqui também que muitas empresas começam esses processos no período de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, que são os períodos que as empresas têm essa virada de chave, né, em relação enfim, o que eles têm de valores para investir, né, o balanço financeiro como um todo das empresas, eles têm esse mapeamento geralmente no final para o começo do ano. Então, é ali que eles têm exatamente qual número que eles podem contratar, enfim. Então, é ali que geralmente esses tipos de processo seletivo eles começam a surgir. Então é importante que quem está estudando agora, a chance de entrar nesses processos seletivos do começo do ano, ó, 1000% a mais, tá? Quem começar agora vai ter um diferencial no começo do ano que vem, vai valer a pena. Aliás, eu vou deixar aqui para vocês o link do meu curso para quem quiser ter esse diferencial, quiser entrar pronto para o mercado, quem quiser arrasar nas entrevistas, porque essa também é uma das prioridades do meu curso, mostrar para vocês como se comportar nas entrevistas e como ser aprovado nas entrevistas. Então, para quem quiser sair na frente, eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas é importante que a gente entenda que tem sim uma virada de chave muito grande da pandemia para cá, mas que não é uma virada de chave que chegou a tornar inviável estudar a programação. Muito pelo contrário, a gente tem oportunidades sim, oportunidades cada vez melhores e que tem uma tendência a melhorar cada vez mais conforme o número de profissionais sêniores e plenos, eles têm ficado cada vez mais esgotados e eles precisam voltar a formar estagiários e júniores. E em relação ao salário, como eu falei para vocês, poxa, é um pouquinho de tempo só recebendo ali um pouquinho menos do que, às vezes, 3 ou 4 mil, 5 mil, talvez, ali a média está dizendo em 6, mas para depois chegar aqueles salários que eu mostrei para vocês, de 9, 12 até 20 mil reais. Acho que vale a pena o esforço. Tem muitas profissões hoje no mercado que não chegam nem perto desse salário. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixa de deixar seu like aqui, de hypar esse vídeo. Deixa um comentário aqui também se você está estudando, se é o seu objetivo chegar na área de dev em 2025. E também compartilha com os amigos, né, que também estão precisando entender melhor e fugir um pouco dessa ideia de estudar para dev não adianta mais. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijão e até o próximo.